apesar de eu acreditar nas ações da Raizen para longo prazo, tá mais do que claro o porquê não fazia sentido novos aportes na ação. Ela estava mostrando sinais de fraqueza já há várias semanas e agora a gente vai ver até onde pode ir essa queda. O porquê, de novo, vou trazer que não faz sentido fazer aportes, investir para longo prazo, fazer preço médio em ação em tendência de baixa. Isso só gera um desempenho muito ruim no final das contas, quando é muito melhor a gente esperar a formação de um novo fundo para depois sim a gente voltar a aportar, tá? Então vou mostrar todos os pontos importantes, notícias, fundamentos, preço justo, um vídeo completo aí para a gente ficar preparado para a próxima semana que promete ser de mais queda, infelizmente. Mas antes de a gente continuar, claro, não esqueça, ó, nosso canal de criptomoedas e também nosso curso, ó, para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, parar de fazer porcaria, de ficar comprando ação em tendência de baixa e também ganhar acesso à nossa comunidade. Tem aí nos QR Codes e também aí no primeiro comentário fixado, beleza? Então vamos lá para o nosso semanal das ações da Raizen. Aqui a gente já vê aquele movimento que eu acreditava, sim, por um bom tempo ser um movimento de alta seguido de um movimento corretivo para retomar a alta. Inclusive, eu acredito realmente que a gente teve uma posição montada aqui por players que acreditavam realmente que o Brasil não ia aí recuar e deixar a economia se deteriorar tanto no ano que vem. E só que a gente tem que seguir, né, o rastro dessas pessoas e essa posição muito provavelmente foi desmontada agora, tá? E a gente vai ver um forte movimento de baixa. Faz parte, a gente não tem como acertar toda hora, mas é importante é que a gente estava comprado num lugar bom, onde fazia sentido comprar e parou de fazer preço médio, tá? Quem acompanha aqui o canal sabe que quando a gente perdeu os 2,80, não fazia sentido mais comprar e a gente pode ver o resultado disso, ó. Queda de 24%. Então, se eu decidisse comprar hoje as ações da Raizen, eu compraria com 24% de desconto. E mesmo assim, eu ainda não vou comprar e vou mostrar para vocês o motivo quando a gente for agora fazer as projeções do gráfico, tá? O porquê que eu acredito que vem mais queda, que a gente ainda está muito longe de uma nova formação de fundo. Então, o desafio aqui segue grande, tá? Então, a gente falhou nesse movimento. Perdemos essa zona aqui dos 2,70, tendência de baixa. Ó. Inclusive, quem assistiu o nosso vídeo semana passada viu que não fazia sentido nenhum comprar, porque a gente perdeu o fundo, voltou para testar esse fundo e validar a perda dele e queda. Tá? Então a gente tem que saber a hora de deixar a ação ir embora, tá? Não ficar apegado a viés de alta, ou ficar batendo o pé porque eu queria que a ação subisse, então ela tem que subir em algum momento. Tá? Então tá ali, minha posição tá lá, é uma posição pequena. Também outra coisa que acompanha aí o canal e tem é membro também do canal, sabe? E eu já tô aí muito focado em criptomoedas, por isso que eu falo para vocês há mais de 2 meses, 3 meses isso, tá? E minha carteira, maior parte agora tá lá. Então é uma posição pequena que eu não me importo de ficar com ela e vou fazer preço médio quando o mercado disser que é hora de fazer preço médio. Não vou fazer numa tendência de baixa. Olha isso aqui, para que eu vou ficar comprando nessa região? Não faz sentido. Tá? Então, provavelmente, a gente vai vir testar esse fundo. Praticamente já estamos, né, testando o fundo. A gente fechou o candle de ontem praticamente nas mínimas. E agora, a gente vai ter que esperar esse teste para começar a pensar em talvez uma armadilha de fundo. Mas para isso a gente precisaria perder esse fundo, ficar aqui, ó, andando de lado e voltar. Aí a gente começaria a falar numa possibilidade de talvez recuperar. E aí eu digo só recuperar mesmo, tá? Porque um cenário de alta de longo prazo para se formar agora, a gente vai precisar de um evento como esse, ou seja, grandes players se posicionando aqui, deixando um grande volume comprador em alguma outra região aqui embaixo, tá? Então vai ser demorado, eu acredito que não vai ser rápido. Pelo gráfico semanal, péssimo. Pelo gráfico diário também, ó. Inclusive, tá aqui o que a gente conversou na semana passada. Ó, perdemos o fundo, mercado cai. Aí ele anda de lado para decidir se valida a perda do fundo ou se ele retorna e faz uma armadilha. Não fez uma armadilha, não conseguiu, perdeu o fundo, seguiu tendência de baixa, tá? Então, diário, semanal, tudo apontando para baixo e com força. E se a gente
fechar abaixo deste fundo dos 2,12, 2,13, aí a coisa fica pior ainda, porque a gente pode ver queda ainda mais forte, tá? Podendo inclusive ter um despejo da ação e aí começaria a ficar interessante para fazer novos aportes, beleza? Então vamos entender agora esse cenário, até onde pode ir essa baixa. A gente vai ver que está cheio de oportunidades para quem tiver paciência e resolver comprar, investir para longo prazo nas ações da Raizen no longo prazo, tá? Mas sempre com paciência. E lembrando que isso é a minha opinião, isso não é uma recomendação de compra nem de venda. Cada um é livre para fazer o que quiser com o seu dinheiro. Então, se quiser fazer preço médio e ficar comprando a baixa, fiquem à vontade. Aqui ninguém vai falar ou rir da cara de ninguém, tá? Eu sei que tem muitos engraçadinhos por aí que acham divertido rir dos outros, mas aqui no canal a gente respeita todo mundo. Só tô dando a minha opinião, beleza? Então vamos lá, mas antes de continuar, claro, não esqueça, ó, nossa área de membros. Não se esqueçam de se tornar membros, a gente vai ter muito acesso exclusivo e antecipado, assim que a nossa bolsa der aquele sinal bonito de que talvez a gente possa reverter. Então se tornem membros e claro, não esqueça, ó, de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, ajuda demais aí o canal cada like que vocês deixam, beleza? E claro, deixa a opinião de vocês, se vocês vão comprar a Raizen agora, vão esperar, eu vou esperar, tá? Na minha leitura, não faz sentido nenhum comprar agora. A perda dessa zona aqui é gritante, tá? Por isso que eu não compro uma ação quando ela acaba de romper uma zona de acumulação tão grande como essa. Porque o mesmo movimento que a gente teve aqui para baixo, ó, poderia ter acontecido no sentido contrário. Por isso que fazia sentido, todo sentido, comprar aqui. Mas nessa região agora, não faz nenhuma. E baixa aqui, a gente poderia fazer uma projeção bem de leve, muito de leve, que é esse movimento de baixa, tá? Então, primeiro alvo a gente está batendo agora, que é entre R$ 2,00 e R$ 1,90. Perdendo essa zona é R$ 1,50. Então, percebam que a gente tem um potencial de queda aí de mais 5 a 26%. Então, por isso que eu ficaria bem calmo, bem tranquilo, porque dificilmente as ações da Raizen vão voltar a subir sem uma consolidação antes. Ou isso quer dizer o quê? Cair, andar de lado um tempo e aí sim voltar a subir. Ou então a gente vai ter um movimento drástico de queda, com queda muito forte, um volume muito grande e aí sim também a gente tem essa chance, tá? A probabilidade de do nada a gente começar a subir amanhã é baixíssima. Então, por isso, eu estou bem tranquilo e vou ficar aguardando o mercado me sinalizar um fundo, tá? O cenário de alta, por enquanto, fica bem complicado, não consigo ver aí um cenário de possível alta. Beleza? Então, aqui na parte de notícias, o BTG vê a companhia na direção certa, mas esperava mais. Ó, o BTG viu a decisão da Raizen de vender até 31 projetos de usinas de geração solar para a Brasol, tá? Numa transação de 475 milhões de reais. Então a companhia também anunciou um acordo com os stakeholders para reduzir gradualmente sua participação na Raizen Paraguai, tá? De 50% para 27% até novembro de 2026. Então isso aí, ó, tudo é o que a gente está esperando de praticamente todas as ações, todas as empresas brasileiras. É o que? Venda de ativos, desalavancagem, tá? Nenhuma empresa saudável, minimamente saudável, consegue sobreviver a uma taxa de juros tão alta que só o governo está pagando quase 14%, vai, né, pagar 14% de Selic no ano que vem. Imagina quanto uma empresa tem que pagar para conseguir captar dinheiro, tá? Então isso aí tá massacrando essas empresas, principalmente as mais alavancadas, mas como eu falei, até as mais saudáveis estão tendo dificuldade, tá? Então a gente vê notícia após notícia o mercado falando sobre venda de ativos, diminuição de alavancagem, justamente porque se não fizer isso, não sobrevive com essa taxa de juros massacrante, tá? Então o BTG vê com bons olhos, mas ainda não foi o suficiente, porque a alavancagem ainda está alta, tá? Na parte aqui de fundamentos, preço ou valor patrimonial, chegamos aqui finalmente no 1 para 1. Vamos ver, a gente tem um histórico muito pequeno, não tem como a gente se basear muito. Preço sobre o lucro 28,87, caiu também bastante em comparação ao ano passado. Dividendos
só para dizer que pagou, né? 1,22% atualmente, uma queda bem forte em comparação ao ano passado e provavelmente vai continuar assim enquanto a empresa estiver alavancada. Com certeza o juros está matando praticamente todo o resultado. Tá? Margem EBITDA 12,26, essa cresceu bastante em comparação ao ano passado, assim como o ROI estacionou, pelo menos a gente parou de cair de 2023 para cá. Tá? Na parte do preço justo, R$ 1,83, atualmente a gente está em R$ 2,15 e provavelmente a gente vai continuar caindo. Beleza, pessoal? Vamos ficar muito atentos. E não esqueça de olhar os outros dois vídeos aqui e também de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!